Estamos começando mais um Comunicons News, falando sobre a história do parapsiquismo e o curso que vai ser promovido de 23 a 25 de julho aqui em Foz do Iguaçu. Vão ser 3 dias para você aprender a pesquisar e entender melhor o seu autoparapsiquismo, a partir da análise histórica. O curso vai ser ministrado pelos professores Jarbas Paranhos e também João Ricardo Schneider, que é um dos colaboradores semanais aqui do Comunicons News e que está com a gente mais uma vez para falarmos um pouco mais sobre a história do parapsiquismo. E se você quer realmente fazer esse curso, aproveite a oportunidade, as informações estão no telefone. Código de área 45 3525 2652. João Ricardo, prazer te receber aqui. Vamos falar hoje, já falamos de fé, religião, ciência, hoje parapsiquismo e misticismo. Sim, vamos lá. Começar pelo termo, da onde surgiu o misticismo? Esse conceito, misticismo, ele foi criado para designar o modo de pensar de um tipo de personalidades, um tipo de considerados sábios na antiguidade. E o que essas pessoas todas, que eram consideradas místicas, tinham em comum? O místico, ele era uma pessoa cujo o objetivo prioritário da vida dele era buscar a unificação com o cosmos. O que é essa unificação com o cosmos? Unificação com o cosmos é aquele fenômeno que nós, hoje na Conscienciologia, chamamos de cosmoconsciência, que é um fenômeno em que a pessoa ela tem uma projeção, ela tem uma experiência fora do corpo, mas ela não sai com o corpo, com o psicossoma dela, que é o corpo emocional, é aquele corpo que a gente usa depois que morre. Ela sai com o mental soma, que é o que nós chamamos, que é o corpo mental dela. Direto, ela sai com o corpo das ideias. E esse mental soma, ele tem a capacidade, ele tem a condição de atingir um nível de conexão com o mundo à volta, que quando essa pessoa retorna para o corpo dela, ela relata que ela ter a sensação de ser uma só com o universo. Então ela fala, olha, eu comecei a expandir a minha consciência e de repente eu sabia que no jardim, lá na frente, tinha uma formiga. E eu era a formiga, eu sentia como se eu fosse a formiga. De repente eu vi uma folha caindo a 200 metros para lá da árvore e é como se eu fosse a folha. E eu sentia que tinha uma pessoa andando na rua a 500 metros naquela direção e eu sabia todos os pensamentos da cabeça dela, eu via as outras vidas dela. Então esse estado de superconsciência, que ela fica consciente sobre tudo ao redor, é o que na Conscienciologia nós chamamos de cosmoconsciência. Em outras linhas, já teve outros nomes. Teve Samadhi, Sartori, consciência cósmica, iluminação espiritual, e tem outros nomes também, mas o fenômeno é o mesmo. É esse fenômeno de unificação. Então, o místico era a pessoa cujo objetivo de vida, a meta existencial dela, era atingir essa experiência. Então, vários filósofos na antiguidade passaram por isso, vários filósofos tiveram esse tipo de fenômeno, vários relataram, muitos yogis da Índia antiga, muitos monges budistas, taoístas, filósofos gregos, por exemplo, Plotino, filósofo grego, passou por isso. Eu falei dos budistas, o próprio Buda. Todo o conceito do budismo, toda a estrutura do budismo e o papel de Siddhartha Gautama, né, que era o próprio Buda, né, como instrutor dos outros, partiu de uma cosmoconsciência que ele teve. Que ele estava sentado embaixo de uma árvore e teve uma expansão de consciência. Que ele viu as múltiplas vidas dele, passado, futuro, a relação dele com todas as outras consciências em volta dele, e isso mudou a vida dele completamente. Então, esse fenômeno, ele não é um fenômeno comum, não é um fenômeno corriqueiro que se passa por ele todo dia, mas existem alguns casos dele descritos na humanidade. E a pessoa que passa por esse fenômeno, na antiguidade, era considerada um místico. Então, esse é a origem na antiguidade. Na antiguidade. Esse conceito veio evoluindo, foi mudando, teve... Sim, esse conceito, assim, do ponto de vista filosófico, ele continua o mesmo ainda. Mas no senso comum, no dia a dia, quando uma pessoa chama a outra de mística hoje, essa denominação ela é quase que pejorativa. Por quê? Porque místico se tornou quase um sinônimo de uma pessoa que fantasia muito as coisas, vive num mundo de fantasia, não tem nível de cientificidade algum,
usa uma linguagem alegórica e simbólica, não tem rigor na abordagem dela, não tem autocrítica, ela não tem criticidade para julgar a experiência dela, a experiência dos outros. Então falta rigor para ela, falta seriedade. Quando a pessoa começa a ter uma abordagem dessa, em geral os outros chamam ela de místico. Então o termo ele veio se desenvolvendo ao longo dos séculos e hoje o conceito ele já não é mais o mesmo que era utilizado antes, pelo menos no senso comum. Ele já é um outro conceito e ele é usado de maneira quase que pejorativa. E o místico realmente ele usava simbologia, linguagens diferenciadas, parábolas? Sim. Uma das características, vamos imaginar lá na antiguidade esse místico. Ele tinha uma expansão de consciência, tinha uma ampliação absurda da compreensão da vida dele, do universo. Tinha um parapsiquismo desenvolvido. Sim, esse é um fenômeno parapsíquico, é o que nós consideramos o mais avançado dos fenômenos que nós conhecemos. Então, passava por uma experiência parapsíquica significativa e depois ele voltava para esse corpo aqui, voltava a usar esse cérebro e como é que ele ia explicar para os outros isso? Então, havia um problema de falta de vocabulário. Então, ele passou por uma experiência que ele não tinha nem como explicar. Se você pegar o primeiro livro do professor Valdo, que ele escreveu sobre experiência fora do corpo, que é o Projeções da Consciência, o último capítulo, que é o capítulo 60, é a descrição de uma cosmoconsciência que o professor Valdo passou. CL, né? Isso. Consciência livre. Que ele teve um contato com a consciência livre e teve uma expansão de consciência. Você vê que mesmo ele, com todo o vocabulário, todo o estudo que ele tem, algumas coisas que ele passou ali, ele tinha dificuldade de explicar. Até há pouco tempo atrás ele falou que ele passou por outra cosmoconsciência e ele falou assim, eu estava imaginando que depois de todo esse vocabulário que eu criei aqui, eu ia conseguir explicar melhor a cosmoconsciência. Mas não adiantou muita coisa ainda não consegui explicar. Então o problema quando a pessoa passa por uma experiência muito mais ampla do que aquela realidade que ela está acostumada, é um problema de vocabulário para explicar o que ela vivenciou. Então, essas pessoas que passavam por fenômenos parapsíquicos na antiguidade, elas tinham uma grande dificuldade de transmitir para os outros. Então, elas usavam comparações, analogias, símbolos, alegorias para tentar ser um pouco mais claro. Quando a gente fala disso, eu gosto de usar um exemplo que fica bem claro, que era do nosso amigo Nostradamus. Ele viveu no século XVI, e ele era considerado, até hoje, ele é considerado um dos maiores pré-cognitores da história registrada. O que é um pré-cognitor? É uma pessoa que, de alguma forma, ela usa ferramentas parapsíquicas e ela consegue antever o futuro. Então, e ele escrevia as previsões dele em forma de centúrias. Tem os livros dele publicados, etc. Numa dessas centúrias, ele relata uma visão que ele teve, que é evidente que não é dessa maneira, não é as exatas palavras, mas ele cria uma alegoria. Ele diz o seguinte, que ele viu um pássaro de fogo cuspindo, um pássaro metálico cuspindo ovos de fogo e em cima dele estava sentado um homem com um focinho de porco. A hora que você escuta isso, você vai pensar assim, que droga que ele está usando, né? Ele está... Mas isso é porque ele descreveu essa cena vivendo em 1500. Com conhecimento até então, até 1500. Exatamente. Hoje a gente vê um caça voando e a gente entende. A descrição dele, mais normal do mundo, a descrição dele é a descrição de um caça, mas um caça visto por uma pessoa de 1500. Imagine se você pegar um iPhone de hoje e levar 2000 anos atrás e der na mão do pessoal. E perguntar para ele, descreva o que você está vendo. Ele não vai ter o menor vocabulário. Fala, é uma tela mágica que projeta luz e prende as pessoas lá dentro, porque você olha lá dentro, tem pessoas lá dentro. Eu não sei como é que eles iriam explicar, mas ia faltar vocabulário. E essa falta de vocabulário, ela foi característica, mas eles estavam fazendo o que eles podiam, para explicar o que eles passavam. Pois bem, com os séculos foram passando, e em alguns momentos, como por exemplo a Idade Média, a nossa saudosa Inquisição, saudosa evidentemente brincando, ela estava fazendo uma perseguição séria contra os sensitivos ou qualquer pessoa que tivesse uma ideia diferente da ideia da igreja. Relacionados ao misticismo, então, né? É. Que ele é místico. Sim.
Não tratar de levar para a fogueira. Assavam a pessoa rapidinho, né? Então, muitos pensadores e autores, por uma questão de sobrevivência, eles escreviam de uma maneira alegórica, usando palavras cifradas, códigos, para quê? Para disfarçar o conteúdo. Então, para as pessoas que eles explicavam o código que eles estavam usando, entendiam muito bem o que eles estavam escrevendo. Mas quem não sabia qual era o código... Então, se eu quiser, eu posso escrever um texto aqui, como se fosse uma receita de bolo. Mas se cada palavra, cada item daquela receita tiver um significado místico, entre aspas, que eu só revelo para algumas pessoas, essas pessoas vão ter um entendimento diferente daquela receita. Então, era uma necessidade que eles tinham de criar uma alegoria, criar símbolos e senhas para não serem perseguidos pelo que eles estavam escrevendo. Então você pega lá, astrologia, alquimia, cabala, as ciências herméticas da época, a filosofia hermética, esse pessoal todo, eles escreviam dessa maneira, mas por uma questão de sobrevivência. Se você for ver as pessoas hoje que usam essa mesma linguagem usada há 500, há 1000, há 3000 anos, você pergunta assim, por que você está usando isso hoje? Primeiro, nós já temos vocabulário técnico para explicar a maioria do que a gente vivencia, pelo menos em experiência fora do corpo, em fenômenos mais, vamos dizer assim, mais próximos do mundo físico. Esses fenômenos mais próximos, mais corriqueiros, a gente tem um vocabulário para explicar ele. Você não tem por que criar símbolos, usar alegorias, não há necessidade. E também, como hoje ninguém está indo para a fogueira por causa disso, então você não tem mais essa necessidade. Então, nós podemos deduzir que todo aquele que teve o seu parapsiquismo desenvolvido pode ter sido místico ao longo do tempo, mas nem todo místico teve o seu parapsiquismo desenvolvido, principalmente os que são conceituados hoje. Na verdade é o seguinte, você tem que olhar caso a caso. Alguns grandes místicos da antiguidade, eles passavam por experiência de cosmoconsciência. Outros não. Outros eles falavam a partir da experiência de outras pessoas. Mas falar a partir da experiência de outras pessoas, daí você está caindo no conceito da fé. Que do ponto de vista da evolução, da evolução da consciência, a fé é uma bobagem. Fé é uma bobagem, se for pegar do ponto de vista da evolução da consciência. Por quê? Porque não existe verdade absoluta. Se você se fixa num conceito absoluto, você perdeu o ritmo da evolução. A evolução é hoje você está pensando uma coisa, daqui a 50 anos você está pensando outra. Totalmente daqui diferente. A 100 anos outra. E a hora que você tiver daqui a 100 anos de olhar hoje para trás, você fala assim, veja como eu pensava pequeno. Então, esse é o conceito de evolução. Quem se apega a uma verdade absoluta não entendeu isso ainda. Então, agora, a gente teria que analisar caso a caso dos místicos, né, para avaliar isso. Mas grande parte a relação entre parapsiquismo e misticismo? A grande relação fundamental é que a origem do conceito e os grandes místicos da história, eles, de alguma maneira, eles estavam querendo desenvolver o parapsiquismo para passar por experiências transcendentes. Hoje, atualmente, as pessoas chamadas místicas, elas, em geral, elas pelo menos aceitam o parapsiquismo. Aceitam, falam, não, eu vou lá levar um passe, eu vou receber uma energização, uma magnetização, eu vou comprar um cristal, porque esse cristal vai melhorar minhas energias. Então, existe todo esse estereótipo criado ao redor dos místicos, e o conceito de energia, eles aceitam, fenômenos aceitam, alguns até aceitam a noção de múltiplas vidas. Então, eles têm relação com o parapsiquismo. Agora, não é necessário de maneira alguma você ter uma abordagem dessa para estudar o parapsiquismo. Você pode fazer uma pesquisa de uma maneira bem técnica, crítica e científica. Hoje, principalmente, sem o uso das linguagens simbólicas, como você disse, sim. Sem recursos de você simplesmente ou ter conceitos disso ou daquilo. Você pode aprofundar realmente o estudo e o desenvolvimento do parapsiquismo dentro de uma visão puramente científica, dentro do paradigma consciencial e com o princípio da descrença. Baseada no princípio da descrença, na racionalidade e na autocrítica. Isso é fundamental. Agora, é importante quando está falando de autocrítica, é você, na hora que você está passando pela experiência, é o ideal você não ter um nível de criticidade muito alto, porque a gente percebe que isso, em geral, aborta a experiência. Na hora da experiência, você se coloca como observador. Você está observando
como se você estivesse na janela da tua casa olhando a vista. Então, como observador. Acabou a experiência, aí sim, aí você usa a racionalidade, a crítica, para estudar e entender ao máximo aquela experiência. Então, isso aí é uma profilaxia para o misticismo. Então, outra profilaxia para o misticismo, estudar ciência, estudar conceito científico, estudar o rigor da ciência. É evidente que você não vai usar o mesmo rigor de um laboratório de física. Por quê? Porque o objeto estudado no laboratório de física e a consciência são objetos completamente diferentes. Elas têm que ter um método de pesquisa diferente. Que nós já abordamos aqui dentro da nossa série. Exato. Né? Então, o método que você vai usar não é o mesmo método de um laboratório de biologia, um laboratório de física, um laboratório de química, mas o rigor da ciência, a criticidade, a autoexperimentação, isso tudo você tem que utilizar para o teu próprio benefício. Que é aquela frase que o pessoal costuma dizer, né? Aonde chega o conhecimento, onde chega a ciência, acaba a fé. Porque não tem, a partir do momento que você sabe alguma coisa, não faz mais sentido te perguntar se você acredita. Então, assim, você acredita que você tem 5 dedos na mão? Não precisa acreditar. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá sentindo, né? Então, aonde entra o conhecimento, a fé se torna desnecessária. Então, é um caminho aí para a gente desenvolver e para que a gente dá um caminho, dá um crescendo para que a pessoa ela possa entender a condição mística dela e devagarinho abrir mão disso, para que ela se torne uma consciência lúcida que não dependa dos outros, porque em geral o misticismo ele tem a questão da dependência. Né? A pessoa acha, não, eu preciso do meu cristal para me energizar. Você não precisa desse cristal. Você pode trabalhar suas energias e você, a partir da tua própria vontade, pode mobilizar muito mais energia que esse cristal. Tá, eu preciso do meu incenso para purificar. Não precisa nada. Isso é uma muleta psicofisiológica, a gente chama isso de muleta. O que é uma muleta? A muleta você usa ela para se escorar enquanto você está com o pé machucado. A hora que o teu pé está bom, você não precisa mais dela. Abandona ela, guarda e sai caminhando pelas tuas próprias pernas. Então, são vários conceitos que a gente tem que começar a desfazer, que o pessoal fala, não, eu preciso do meu incenso para meditar. Então você não precisa de coisa nenhuma, isso é uma muleta psicológica. Você pode trabalhar suas energias, pode fazer suas reflexões, pode sem qualquer tipo de artifício que gere dependência. Imagina o seguinte, a pessoa vai morrer, vai dessomar. Onde é que vai estar o incenso dela? Acabou o incenso. Ela não tem mais corpo, ela não tem mais. E o cristalzinho dela ficou onde? Ficou em outra dimensão. Ela vai fazer o quê? Falou, agora, a partir daquele momento, ela só pode contar com ela mesma. Então, esse conceito de simbolismo, de emocionalismo exacerbado, esse foco nas emoções, é outra característica do misticismo. É focar nas emoções, no conteúdo emocional, sensibilizar os outros. Eu tive fazendo pesquisa um tempo atrás numa comunidade que tinha uma abordagem bem mística, e era impressionante como eles se abraçavam. Se encontravam, como vai, tudo bom, e ficavam naquele abraço, aquela coisa, e ela abraçava o outro, a pessoa chegava no lugar, ficava 10 minutos abraçando eles ali para... Então, nada contra você ter a afetividade, ter a amizade, demonstrar teu afeto, mas você vê que aquilo era excessivo. Então, a partir do momento que a pessoa começa... como você mesmo disse, ver o mundo com óculos cor-de-rosa. Isso, a pessoa começa a olhar tudo bonito, tudo com óculos cor-de-rosa. E uma das falhas disso, dessa abordagem, por exemplo, tem muitas linhas que hoje são consideradas místicas, que elas não estudam uma coisa que é fundamental para a nossa saúde psicológica, saúde parapsíquica, nossa saúde consciencial hoje, que é entender o conceito de assédio interconsciencial. Porque se você só olha o lado bonitinho, só olha as coisas bonitas, tudo é lindo, você não estuda de maneira crítica a realidade, você passa desapercebido para você a influência negativa que uma pessoa pode ter na outra, que é a interferência que uma tem na outra, que é o assédio. Você tem que estudar o lado positivo e estudar o lado negativo. Conhecer bem os dois. É evidente que focar no aspecto positivo, senão você começa a ficar pessimista, negativo também. Mas você não pode desconsiderar o aspecto, as patologias do mundo. Então você precisa enxergar isso também. Porque isso trava a evolução, né? Isso é fundamental. Se você quiser fechar o olho para isso, uma outra analogia que eu uso, não adianta você querer atravessar uma rua, fecha o olho e fala assim, eu não acredito que carro existe. Ou eu vou fingir que os carros não existem. Vai ser atropelado. Então, todo mundo sofre, toda consciência sofre influência das outras.
Quanto mais lúcido você tiver para isso, mais você tira proveito disso e mais você não vai ser prejudicado por isso. Mas você querer ver o mundo com óculos cor-de-rosa também não vai te ajudar. Então a gente tem que desenvolver o parapsiquismo, mas de uma maneira crítica, criteriosa, usando o discernimento acima de tudo, puxando, porque a gente chama assim, puxar para o mental soma, que é o seguinte, é puxar para a razão, puxar para a criticidade, puxar para o discernimento. Então esse tipo de abordagem é sempre a ideal, a pessoa vai errar menos. Muito bem. Marcado e agendado para o nosso próximo Comic Cons News, vamos falar também ainda mais sobre parapsiquismo. Sim, né? Lembrando que nós vamos passar toda essa etapa aqui, depois vamos entrar abordando os capítulos do livro que você está desenvolvendo. Sim, né, vamos lá. Desde a antiguidade, desde lá das sociedades tribais, passando pelas grandes civilizações da antiguidade, aí depois passa lá pelos hebreus, pelos gregos, romanos, e aí vai indo, chega lá na Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea, até chegar aqui na Conscienciologia. Então vão ser mais de 20 capítulos, 20 apresentações diferentes que a gente vai fazer. Muito bem, se você tem alguma sugestão, pode deixar no seu comentário, pode postar aqui no nosso canal de vídeos do YouTube, Comunicons News, você acessa sempre, deixa o seu comentário, até sugestão de pauta também, aqui para a gente discutir com o João Ricardo sobre o parapsiquismo, né, João? À vontade. E eu encerro esse Comunicons News lembrando que o Núcleo de Saúde e Laboratórios da Aracê, no Espírito Santo, de 12 a 14 de julho, estará promovendo o primeiro Fórum de Serenologia e terceiro encontro de serenautas do campus Aracê. Vai ser possível debater vivências, aprendizados e também impactos dos experimentos no processo evolutivo dos experimentadores. Informações do telefone código de área 27 9739 2439 ou pelo e-mail serenarium@arace.org. Obrigado, amigos, por acessar o Comunicons News e até o nosso próximo encontro.